Fala, querida nação rubro-negra, que é Cláudio do canal Arena do Flamengo. Que noite maravilhosa para nós flamenguistas. Não vamos menosprezar o fato de ter sido o Maricá. O importante, acredito eu, talvez você concorde comigo, é vermos algumas coisas que mudaram. Primeiro, nós agora temos um técnico em campo que vibra, que cobra, que fica nervoso, que chuta o copo d'água, que brinca com o jogador. Antes nós não tínhamos isso. E o sonho de vermos aquele Flamengo antigo, hoje, no presente, voltando a reviver. Ou seja, um futebol ofensivo e não um futebol retranqueiro, como nós estávamos vendo com o técnico anterior. Vocês observaram como o Gerson está jogando? O cara se movimenta, sabe? De uma maneira, o cara dá assistência, o cara marca gol. Observaram também o Wesley, uma grata surpresa para todos nós, porque tanto o Varela como o Mateuzinho não estão legais. Um está se recuperando e o outro, sinceramente, com todo respeito, não sei o porquê veio. E aí eu abro um parêntese. O Flamengo precisa contratar de forma pontual e não de qualquer maneira. Nós temos aí o Pulgar, que a gente não sabe se vai ser aproveitado. Nós precisamos mudar muitas coisas dentro do Flamengo. E creia, você, torcedor rubro-negro, é muito importante nessa mudança. A sua opinião, a sua postura, isso faz com que a diretoria do Flamengo venha se tornar profissional, venha fazer análises profissionais e venha contratar profissionalmente falando. Isso é fundamental. Fechando aí o parêntese. Observou também, o pessoal às vezes fala do Gabigol, cara, ele é um cara que ele se movimenta em todo o campo. É até entre aspas, um sacrilégio falar desse cara. Ele deu quantas assistências, você contou? Para gols ontem? Os passes que ele deu. E olha, te digo uma coisa, hein? Conhecendo o Gabigol do jeito que a gente conhece, ele está se cobrando não fazer os gols, mas nem por isso ele deixa de trabalhar em prol do time. E eu acredito que todo rubro-negro raiz, que vê o jogo, que analisa, percebe isso. Agora, como a gente está trabalhando hoje muito nas redes sociais, às vezes você tem pessoas que não são rubro-negras, mas estão em um canal rubro-negro. Existem pessoas que não são, exemplo, tá? Torcedores do Fluminense, mas estão lá em um canal tricolor. E às vezes elas opinam não em prol do time, não em prol da identidade do canal, mas em prol delas mesmas. E a gente precisa aprender a separar isso, para que a gente não se confunda, para que nós não venhamos a ficar confundidos. Qualquer time no Brasil hoje gostaria de ver Pedro e Gabigol, juntos. E o Pedro realmente ele é matador, mas o Gabigol, além dele ter a possibilidade de marcar, ele sabe servir para que outros venham marcar. Eu acho que isso, o Pedro não é tão completo. Mas os dois podem se completar em prol de quem? Em prol do Flamengo. Em prol da felicidade da torcida rubro-negra. E eu acredito que pode ser um recomeço, sim. O estrago que foi feito na equipe do Flamengo com o antigo técnico foi muito grande. Alguns secadores, sejam bem-vindos ao canal, podem até dizer, mas foi contra o Maringá, que moleza. O time que era dirigido pelo Vitor Pereira não teria metido entre aspas, 8 gols no Maringá. E você sabe disso. E você que é secador, meu camarada, tá certo de zoar sempre, com educação e sem violência. Você sabe muito bem
Você deve ter ruído um pouco as unhas ontem. Será que o Flamengo vai acertar? E eu acredito que sim. E aproveito esse espaço desse vídeo para dizer sim, eu gostaria de que o Mister tivesse vindo. Por quê? Porque é a referência que todo rubro-negro que acompanhou os jogos tem. Isso é inevitável. Entretanto, eu disse aqui também que o técnico que viesse, eu estaria apoiando porque eu torço pelo Flamengo. E uma coisa que eu tenho observado, não sei se você concorda comigo, tem muitos que dizem que é cedo, mas não é não. Está tendo trabalho. Os jogadores estão sendo, entre aspas, falando, tirado daquela linha de comodidade. A gente tem que ter um pensamento seguinte: você ganhou, beleza, comemora, beleza, mas volta ao zero. Você precisa ser assim para você ter novas conquistas. Não dá para que muitos jogadores que ali estão ficarem vivendo do passado, daquilo que eles ganharam no Flamengo ou ganharam em suas carreiras. Eles precisam ter uma motivação de continuar ganhando enquanto estiverem jogando e, de preferência, enquanto estiverem dentro do Flamengo. E isso é uma realidade. Mas para isso você tem que ter um comandante. Não é verdade? Precisa-se ter um comandante, coisa que nós não tínhamos. Nós anteriormente tínhamos um técnico que sentava no banco de reserva e ficava anotando, talvez, isso é uma suposição, quanto iria ganhar numa rescisão, enquanto seu auxiliar ficava se esgoelando à beira do gramado. Hoje você tem um técnico que cobra. Você teve a oportunidade, se não teve, veja, de assistir a entrevista de Sampaoli pós-jogo, a coletiva. O cara estava feliz, mas lembra o bom velhinho quando ele diz assim: tem muita coisa para mudar, tem muita coisa para ser alcançada. Eu quero um Flamengo imbatível. É justamente o que o torcedor do Flamengo quer, que o torcedor raiz do Flamengo quer e que o secador não quer. E a gente precisa saber discernir essas coisas. Quando você tem uma pessoa que exige de você bons resultados, você vai evoluir, você vai ter resultados acima daquilo que você estava oferecendo, seja no futebol, seja na sua empresa, seja no seu trabalho, e isso é importante. A pessoa ela tem que se cobrar, mas ela também precisa ser cobrada. E cada vez mais ela vai crescendo, ela vai aprimorando. E isso é que é importante acontecer no Flamengo. Porque o torcedor do Flamengo, ele é naturalmente exigente. A gente tem alguns torcedores, aí eu respeito a opinião de todo mundo, que aceita a derrota, mas eu sou mais velho, talvez, do que você. Na minha época, a gente lotava o Maracanã e a gente não queria derrota nenhuma, não. E a gente não tinha esse time. E nós não tínhamos essa estrutura. E eu vou fazer aqui uma correção. Eu vi aquele timaço do Flamengo jogar, Zico, Andrade, Júnior e outros tantos, mas nós não tínhamos uma estrutura financeira que temos hoje. Mas nós lotávamos o Maracanã, lotávamos a Geral, que talvez você não teve a oportunidade de conhecer. Eu já assisti jogo no Maracanã de lado, porque não tinha espaço, em pé o tempo todo. Não era mole, mas era muito maneiro, sabe? Você tinha uma torcida que te motivava, que motivava o time a todo momento. E aí a gente precisa se conscientizar disso. A torcida do Flamengo precisa ser cada vez mais exigente. E isso não é menosprezar as outras torcidas. Isso é empurrar o Flamengo em campo e também empurrar o Flamengo administrativamente para que o amadorismo deixe a Gávea, deixe o ninho do urubu e venha o profissionalismo que nós todos queremos.
Por isso que eu falo para você, a solução do Flamengo e de outros clubes grandes não é a SAF. A solução do Flamengo e de outros times grandes é o profissionalismo. Isso é fundamental. É o profissionalismo, perdão, dentro do departamento de futebol, é o profissionalismo dentro do vestiário, é o profissionalismo dentro das quatro linhas. Domingo nós temos um outro jogo, precisamos ganhar, precisamos engrenar. O Sampaoli, ele deixou bem claro na entrevista dele, ele disse mais ou menos o seguinte, abre aspas, não adianta ter ganhado o jogo hoje e, de repente, ficar oscilando nos outros jogos. Nós precisamos de uma sequência. Ouvir isso de um técnico é muito importante. É importante para os jogadores e é importante para a torcida. Porque a torcida do Flamengo, ela é naturalmente exigente e tem que ser. E tem que ser. Entendeu? Tem que ser. E nós precisamos caminhar nesse crescimento, nesse amadurecimento, porque temos elenco para isso. E podemos ainda reforçar esse elenco agora na próxima janela. E eu acredito, espero que eu esteja certo, e vou torcer para isso, para que o Sampaoli cobre cada vez mais, exija cada vez mais, e não se contente com uma vitória ou com um título X, mas queira mais e mais e mais. Quem sabe, nação, nós estamos tendo uma outra oportunidade, de experimentarmos um outro cara, um outro técnico, porque com certeza ele não é o único no mundo, com a mentalidade do nosso bom velhinho, que nós guardamos com carinho por tudo que ele fez ao Flamengo em 2019. Comando, galera, é tudo. Se você não tem comando, os seus comandados fazem aquilo que querem, como querem, e o grupo não avança. Então, o Flamengo está de parabéns, digo, jogadores, a torcida, e é bola para frente. A única coisa que me deixa preocupado, isso é meu ponto de vista, tá? Você tem todo o direito de discordar de mim. É que eu não sinto segurança no goleiro Santos. Não é perseguição, de repente é uma ótima pessoa, e aqui no canal, ou nos outros canais que nós temos, em outras plataformas, eu nunca vou partir para o pessoal. Seria injusto. Mas eu não vejo o Santos como um goleiro ideal para o Flamengo. E me preocupa saber que nós temos um pré-contrato com o Rossi, que era do Boca Juniors, que se encontra na reserva do time lá fora, onde o Cristiano Ronaldo joga, correto? Isso me preocupa muito. E aí é nesse momento que é importante um técnico como um Jorge Jesus, como um Sampaoli. Por quê? Porque ele começa a cobrar. No Flamengo não pode contratar em prol dos... faltou a palavra agora, dos empresários. Porque esse empresário é parceiro, ele está indicando, eu não estou afirmando que isso aconteça. Eu tenho como torcedor essa impressão, ok? Que isso fique bem registrado. Mas ele não pode contratar em prol de parcerias com o empresário. O Flamengo precisa contratar de forma pontual. Por exemplo, hoje, eu não sei se tem, nós precisamos de um reserva imediato para o Arrascaeta. Nós precisamos. Nós precisamos de um outro cara para estar ali com o Wesley, porque a gente não sabe como o Mateuzinho vai voltar e quando. E porque esse Varela foi, até o momento, um equívoco. Um equívoco de quem? Da diretoria que contratou. Nós precisamos também de um goleiro que passe confiança, que comande ali atrás. Eu não vejo o Santos, eu imagino que ele só respire dentro de campo, porque tu não vê ele falando nada.
Quando o time adversário avança, não sei você, eu já fico, caramba, tomara que essa bola vai para fora, porque é um goleiro inconstante, ele não tem uma constância. E, no entanto, a gente tem um garoto da base que poderia estar agarrando, que quando entra em campo, eu não estou falando do Hugo, ele movimenta, ele fala com a defesa, mesmo sendo um garoto. E o que o Flamengo vai fazer para isso? E uma coisa, a nação rubro-negra, que é importante nós não esquecer. As nossas futuras vitórias e conquistas, e se Deus quiser isso vai acontecer, eu creio que você torce por isso também, só o amigo secador que não, elas não podem travar uma evolução e um amadurecimento e mudanças que precisam ser feitas no departamento de futebol. Aquele tapetão precisa ser levantado. Aquilo tudo que está debaixo do tapete precisa ser tirado e colocado fora da gávea, fora do ninho do urubu, para que nós venhamos a conquistar e a vencer, pensando estruturalmente no futuro. E é assim que a gente tem que fazer. Não dá para fazer de outra forma. A torcida deu um show no Maracanã ontem. O Maracanã estava simplesmente lindo. Parabéns também à torcida do Maringá, que teve no Maracanã. Acredito eu que foi bem recebida, que não teve nenhum problema na saída. Tem que ser assim. Nós somos seres humanos, temos que tratar com respeito, amor e carinho as pessoas. E recebermos também isso, que é fundamental. Show de bola. Não me importa, para mim, talvez você, secador, fale, mas Maringá, beleza, é um direito seu pensar isso. Mas observar que hoje eu tenho um técnico que cobra, que não se acomoda, que quer mais. E deixou isso claro. Se você não viu, veja o pós-jogo, a entrevista do Sampaoli. Veja e analise as palavras dele. É um cara que quer mais. É um cara que quer vencer. É um cara que talvez, isso é uma opinião minha, ele quer suplantar o nosso bom velhinho. Isso é ótimo para o Flamengo. É um cara que não vai dar moleza para nenhum jogador, independente da história dele. É um cara que vai cobrar da diretoria. Isso é importante para o Flamengo. Isso tudo, pessoal, secador, eu estou falando que envolve o jogo de ontem. A mudança de postura do time, a forma como esse novo técnico está colocando o Gerson para jogar, a desenvoltura do garoto Wesley e dos outros jogadores, a forma tão espetacular, eu não sei como as pessoas, e é um direito de cada um, podem criticar o Gabigol. O cara, ele dá cada assistência, ele corre, ele luta, ele veste a camisa do Flamengo. Se nós temos aquele título contra o River Plate, temos que agradecer esse cara que nunca desistiu. Então você, meu querido rubro-negro, antes de fazer uma crítica ao Gabigol, antes de pensar em vaiá-lo, pensa nisso, faz um retrospecto, analisa a postura dele dentro de campo. Observa isso. E tenha em mente o seguinte, o secador, o que ele mais queria era ter Pedro e Gabigol no seu time. Gabigol e Pedro no seu time. Não tenha dúvida disso. É isso que a gente tem que se conscientizar. Vamos motivar o time, vamos cobrar, vamos lotar o Maracanã e vamos caminhar para vitórias. Podemos fechar o ano de forma fantástica. Depende de nós, torcedores, depende dos jogadores e do técnico, que hoje nós temos. Hoje nós não temos uma conversa fiada no banco de reserva ou na coletiva.
Beleza? Quero agradecer a você a sua atenção, a sua educação. Quero dizer para você que o nosso canal ele está crescendo, é muito pequeno ainda, eu reconheço isso, mas é fundamental que você nos ajude a crescer, que você deixe o seu like, que você se inscreva, você não paga nada por isso, que você ative o sininho, que você deixe o seu comentário, fazendo as suas críticas, fazendo também os seus elogios, se forem o caso. Nós precisamos disso tudo para crescer. Por que crescer, Cláudio? Para que nós possamos nos juntar no futuro a canais rubro-negros que fazem, eu repito isso, um excelente trabalho no YouTube e em outras plataformas. Olha, enrolei. Desculpa. Canal do YouTube em outras plataformas. E foram eles que também me motivaram a criar o canal Arena do Flamengo. Nunca havia pensado nisso. Gratidão a todos vocês, rubro-negros, que hoje têm os seus milhares de seguidores. Sucesso para vocês. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Contamos com vocês. Um forte abraço e até a próxima vitória.